Olá, pessoal! Hoje a nossa correção vai ser sobre a página 55 e 56, aquelas duas páginas que na nossa aula passada nós não conseguimos terminar, então eu vou fazer a correção hoje com vocês. E eu também passei a lição de casa, da página 117 até a 119, ok? Então vamos começar primeiramente com a lição de casa, tranquilo? Então todo mundo lá na página 117. Muito bem. Iniciando na lição de casa 8, página 117, nós vamos encontrar então a primeira situação problema. Nós vamos ter que assinalar a alternativa correta sobre o problema. Vamos ver. Antônio, aluno do professor Carlão, ganhou um jogo de peças de madeira de encaixe em formato poligonal. Ele precisa seguir as ordens das cartas para selecionar as peças. Observe as peças de seu jogo. Então, essas são as peças do jogo dele, certo? Um losango, um paralelogramo, um retângulo, um quadrado e um trapézio. Perfeito. O que essas figuras têm em comum? Então, o que essas figuras têm de iguais, gente? Primeiro, o tamanho. Então, o tamanho delas são iguais? Não. Próximo. A forma de quadrado, todas elas têm uma forma de quadrado? Não, observem. São formadas por linhas poligonais fechadas? Todas elas são formadas por linhas poligonais fechadas? Observem as linhas. Sim, então todas elas têm isso em comum. Perfeito. Próximo. O número de lados, todas elas têm o mesmo número de lados? Então, vamos ver, olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sim! Então, achamos outra coisa em comum. Perfeito. Próximo. Como são classificadas quanto ao número de lados? Como a gente chama aquelas imagens que têm o mesmo número de lados? No caso aqui, 4. Então, o próprio nome diz, certo? Quadriláteros. Perfeito. Bem simples até aqui, né? Vamos continuar no problema. Antônio começou a jogar. Leia as informações da carta que ele tirou. Então, essa é a cartinha que ele tirou. Selecionar as peças com todos os lados da mesma medida. Então, vamos ver quais peças têm o mesmo lado, todos os lados a mesma medida. Vamos lá. Um quadrado. Tem todos os lados a mesma medida? Sim, né, pessoal? A gente sabe que para fazer um quadrado, todos os lados têm que ter a mesma medida. Um trapézio. Olha para o trapézio. Todos os lados dele têm a mesma medida? Olha, já dá para perceber que não, né? Olha essa parte aqui de cima, olha essa parte de baixo. Essa é bem menor que essa. Não. Paralelogramo. Todos os lados têm a mesma medida? Não, olha só. As laterais dele é menor. Muito bem. O losango. Observem o losango. Todos os lados têm a mesma medida? Sim. Olha lá, se eu dobrar ele, vai dar certinho. Perfect. Todos os lados a mesma medida. Retângulo. Todos os lados têm a mesma medida? Não, olha o tamanho. Dá pra gente perceber de imediato, né? Então, pronto. Já assinalamos todos que têm o mesmo lado, a mesma medida. Vamos para a próxima página, 118. Continuando com as cartinhas. Vamos lá. Vou voltar à imagem porque nós vamos usar elas, tá? A segunda cartinha foi selecionar as peças com 2 pares de lados paralelos. Pares de lados paralelos são linhas que ficam uma do lado da outra e que são iguais, certo? Paralelas. Vamos lá. Olha o losango. Olha os lados dele. Eu tenho 1, 2, é igual? Sim. Então, um lado, um par igual, paralelo. Olha esse lado, é paralelo com esse? Sim. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, vou desenhar aqui o losango. Tenta fazer o de vocês retinho, o meu tá torto. Próximo, vou para o paralelogramo. Vamos ver se eles têm os 2 pares de lados iguais.
esse lado aqui dele é igual a esse? Sim, é paralelo, olha lá. Então, já achei um par. Esse lado aqui é paralelo com esse? Sim, olha lá. Já achei, então, o segundo par. Sim. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, desenhe o paralelogramo de vocês. Próximo, retângulo. Ele tem os 2 pares de lados paralelos? Sim. Ó, esse é igual a esse, um par. Esse é igual a esse, outro par. Então, desenhem um retângulo. Perfeito. Próximo, o quadrado. O quadrado tem 2 pares de lados paralelos? Tem, ó. Esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse. 2. Então, desenha aí o quadrado de vocês. Tenta desenhar mais bonitinho. Agora, vamos ver o trapézio. O trapézio tem os 2 lados paralelos? Vamos ver. Esse é paralelo com esse, perfeito. Agora, esse é paralelo com esse? Não, olha os tamanhos. São diferentes, então não vou desenhar o trapézio. Tudo bem? Vamos para a pergunta de baixo. Já respondi a de cima. Qual o nome dado aos polígonos que atende esta característica? A característica é ter os 2 lados, 2 pares de lados paralelos. A gente chama eles de paralelogramo. Muito bem. Tranquilo? Página 119. Na 119, próxima cartinha. Selecionar as peças com apenas um par de lados paralelos. Lembra que a gente até analisou cada uma delas? O único que só tem um par de lado paralelo é o trapézio, ó. Este lado é paralelo com esse. Esse aqui não é com esse. Então, aqui é o trapézio. Perfeito. Muito bem. Agora, aqui embaixo. Desenhem um triângulo e identifique suas propriedades. Então, é para vocês desenharem um triângulo e falar as características de um triângulo. Só que eu quero apresentar para vocês 3 triângulos diferentes. Todos eles são triângulos, mas eles têm características diferentes, ok? Só para apresentar para vocês. Eu acho legal vocês anotarem, porque vocês vão usar isso futuramente, tá? Então, olha só. Nós temos aquele triângulo... o triângulo conhecido, né? O original, vamos se dizer. Esse triângulo aqui, ele se chama triângulo equilátero. Sabe por que o nome dele é triângulo equilátero? Porque ele tem todos os lados a mesma medida. Sabe como eu faço para lembrar isso? Vamos ver se vai ajudar. Equilátero me lembra de lado. Látero me lembra de lados, laterais. Então, eu penso que é o seguinte, as laterais, os lados, são iguais. Então, esse é o triângulo equilátero. Perfeito. Nós temos um próximo triângulo que ele é mais ou menos assim. Observem os tamanhos. Olha, já estão vendo as linhas como estão bem diferentes? Puxa... O nome desse triângulo aqui é triângulo escaleno. Isso mesmo, triângulo escaleno. Sabe por que o nome dele é triângulo escaleno? Porque ele tem os 3 lados geométricos diferentes. Então, sabe como eu faço para lembrar isso? Escaleno me lembra de escalar alguma coisa. E quando eu escalo alguma coisa, ela é diferente, tem tamanhos diferentes. Então, é assim que eu lembro do triângulo escaleno, que todos os seus lados, eles têm medidas diferentes. E o próximo, ele é mais ou menos assim, olha só. Ele parece aquela partezinha da casa, o telhadinho da casinha, sabe? Quando a gente vai desenhar. Então, olha só, o meu não está tão retinho, tá? Esse aqui é o triângulo isósceles. Ele, vou ser bem sincera, eu não consegui achar um nome que combine com ele. Sabe por quê? No triângulo isósceles, o meu não tá do mesmo tamanho, mas é para estar. O triângulo isósceles, ele tem, ó,
esses dois lados aqui, ó, dois lados possuem a mesma medida. Então, os dois lados dele possuem a mesma medida. E essa aqui não, ó. Então, essa é a característica do triângulo isósceles, ok? Então, vamos lá. Eu só queria apresentar esses três para vocês, mas aqui ele só pediu para vocês desenharem um triângulo normal, tudo bem? E aí, ele falou o seguinte, ele falou pra gente escrever as propriedades, que seriam as características. Então, quando vocês batem o olho numa imagem, assim, como que vocês sabem que ela é um triângulo? Então, vamos lá. Primeiramente, porque um triângulo, ele tem o quê? 3 lados. Observem aí. Um triângulo, então, ele tem 3 lados. Então, essa é a primeira característica. Perfeito. Além de ter 3 lados, ele ainda tem, ó, 3 pontas. Todo triângulo tem 3 pontas, que a gente chama a ponta como na matemática? Vértices, ok? Então, tá bom. E a gente poderia colocar também que todo triângulo, ele tem 3 ângulos. Um ângulo aqui, 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 um ângulo aqui. Então, todo triângulo tem 3 ângulos. Perfeito, sem problemas. Pode ter ângulos diferentes? Pode, mas eles têm 3 ângulos. Então, essas são as características de um triângulo. Tudo bem? Então, por enquanto, até a página 119, lição de casa, perfeito, bem fácil, né? Agora, vamos lá para a atividade da página 55. Pessoal, para fazer a página 55 e 56, nós vamos precisar que vocês vão lá para a parte mais dura no bloco de jogos de matemática e peguem a folha 7 e a folha 8. A folha 7 de vocês é uma folha em branco, praticamente, né? Só tem um enunciadozinho em cima. E a folha 8 de vocês vão encontrar várias linhas, isso, mais ou menos assim, escritas em setores, tudo bem? Então, não recortem ainda, não façam nada, tá? Só destaquem ela para mim. E vamos voltar lá para a página 56, tranquilo? Só que a primeira atividade que a gente vai fazer vai ser na página 7. Então, vamos lá. Lembre-se, vocês precisam da régua e do compasso, tranquilo? Barbante e cola, tudo bem? Então, vamos lá, juntos, na página 7, da parte mais dura do bloco de jogos. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o seguinte. Eu não tenho o compasso, mas vocês vão pegar o compasso e a régua. Eu vou demonstrar com a minha tesoura o que vocês vão fazer. Eu quero que vocês abram o compasso em um raio. Lembra que a gente viu os nomes, as nomenclaturas? Então, o raio é a abertura do compasso. Eu quero que vocês abram o compasso num raio de 5 centímetros. Então, vamos lá. Para isso, peguem a régua. Estou demonstrando com a tesoura, mas vocês vão pegar o compasso. Então, vocês vão fazer o seguinte. Uma ponta do compasso vai vir no número 0 e a outra ponta do compasso no número 5, que é 5 centímetros, ok? Então, abriu o compasso em um raio de 5 centímetros. Lá na folha 7, que vocês pegaram do bloco de jogos, vocês vão, com a ponta metálica, segurar o compasso em cima da folha, sem mexer o raio, que é a abertura, certo? E vocês vão passar uma circunferência, que vai fazer um círculo, certo? Então, vai lá e passem a circunferência com um raio de 5 centímetros na folha 7, tranquilo? Quem não tem o compasso, eu vou explicar como que vocês deverão fazer com a régua. Pode ser que não saia tão certinho, tá? Mas vai ficar o mais parecido possível, tranquilo? Então, vamos lá. Quem não tem o compasso, vai pegar a sua folha e sua régua e vai demarcar aqui na régua 10 centímetros, ok? Tentem fazer isso reto. Então, vai fazer uma reta aqui, ó, de 10 centímetros, tranquilo? Depois que fez essa reta de 10 centímetros de comprimento, de altura vai fazer a mesma coisa. Tenta achar aqui mais ou menos, aqui onde é o 5, que é a metade, certo?
e façam aqui a outra reta de altura de 10 centímetros, ok? Aí, o que vocês vão fazer? Vão tentar ligar essas partes em uma forma redonda, o mais redondo possível. Tranquilo? Peguem a folha e tentem fazer o mais redondo possível. Foi o que eu falei para vocês. Que não vai sair certinho, porque a gente precisava do compasso. Tranquilo? Então, vocês vão ter aí mais ou menos um círculo. Pelo menos vocês vão ter a ideia. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, depois que vocês fizeram lá o círculo bonitinho, na página 7 de vocês, a gente vai primeiro achar o ponto central do meu círculo, que é onde ficou a marquinha do seu compasso, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Quem já fez o círculo daquela forma com a régua, só pega um lápis colorido ou uma canetinha para vocês demarcarem para mim o espaço, tá? Então, olha só. Aqui, qual foi o raio mesmo de abertura do meu compasso? Lembra lá que o raio é só metade dele, a abertura? Lembra que meu raio foi de 5 centímetros? Então, passa aqui. Observem primeiro se a circunferência que vocês fizeram tem 10 centímetros. Tem que ter 10 centímetros. Se não tiver 10 centímetros, vocês abriram o ângulo do compasso, o raio do compasso está incorreto, tá? Então, olha só. Aqui. Então, a gente abriu o compasso em um raio de 5 centímetros. Então, aqui do meio para chegar nessa circunferência, nós temos o raio de 5 centímetros. Se desse lado eu tenho 5 centímetros, então desse outro lado eu tenho quanto? Também 5 centímetros, certo? Então, vai lá e marca também. Aqui eu também tenho 5 centímetros de raio. Perfeito. Agora, vocês lembram como era o nome daquela linha que passava completamente, que chegava de um lado da circunferência até o outro lado da circunferência? Vocês lembram que a gente fez a anotação na aula na semana passada? Então, vamos lá. O nome dessa linha que passava era diâmetro. Diâmetro, isso mesmo. Agora, eu quero saber qual é o total do meu diâmetro, gente? Para saber o total do meu diâmetro, é só eu somar raio com raio. 5 mais 5, 10. 10 centímetros é o meu diâmetro. Tudo bem? Então, não importa onde eu colocar a minha régua, ele vai ter 10 centímetros de diâmetro. Por isso que eu falei para vocês que vocês precisam conferir aí a quantidade. Perfeito. Agora, nós vamos para a página 8. Lá na página 8, vocês vão cortar para mim, ó, vocês vão cortar para mim aqui esses diâmetros que vocês têm aqui. Tentem cortar para mim em cima da linha, formando um círculo, tudo bem? Ó, olha o meu, pode ser que não saia tão retinho, mas tenta fazer assim, ó, cortar essa ponta com essa ponta, com essa ponta e tenta cortar um círculo, ok? Assim que vocês cortarem esse círculo, vão lá para a página 56. Nossa página 56, ela está totalmente em branco. Vocês vão pegar este círculo que vocês cortaram aqui e vão colar ele aqui na página 56. Então, vamos lá. O que ele significa? Primeiramente, observem que ele é um círculo bem maior, certo? E ele tem essas linhas em volta dele, dentro dele, que é o quê? O diâmetro dele, certo? Se vocês quiserem medir o diâmetro dele, vai lá e meça o diâmetro dele. Ele quis mostrar aqui pra gente que não importa a posição que nós estamos da circunferência, o nosso diâmetro será o mesmo, ok? Ai, professora, mas o meu saiu um pouquinho diferente. Sim, lembra porque a gente cortou aqui, ó, e não saiu retinho? Então, pode ser que isso dê diferença. E ele separou aqui para vocês em setores. Então, observe que ele separou na parte de cima os setores de números pares e embaixo os setores de números ímpares, tranquilamente, certo? Então, tá. Agora, o que eu quero de vocês? Lá da página 7, vocês vão cortar a circunferência de vocês. Página 7, corta a circunferência de vocês. Tudo bem? Ah, eu acho mais fácil, antes de vocês cortarem,
peguem o barbante e aqui em volta da circunferência de vocês, bem bonitinho, tá? Coloquem o barbante para vocês conseguirem medir a circunferência de vocês. Então, coloquem o barbante certinho em volta da circunferência de vocês e corta no tamanho aí, tudo bem? Corta no tamanho certo ele da circunferência de vocês. Aí, depois, sim, vocês podem cortar a circunferência. Cortou a circunferência, vocês vão pegar este círculo de vocês. O de vocês vão estar bem maior do que o meu, esse de baixo, tá? E vocês vão colar ele em cima desse do diâmetro. Colem lá em cima. Do diâmetro de vocês vai estar bem maior, tá? E aí, vocês vão colar aqui em cima esse. Aí, sim, vocês podem pegar o barbante de vocês, já que vocês já cortaram, e colar ele em volta aqui da circunferência de vocês. Tudo bem? Cola ele aí também. Então, tudo bem. Agora que vocês colaram, agora vai chegar a parte importante, que eu queria falar com vocês, o porquê dessa aula toda. Vamos lá. Essas anotações, ou vocês podem fazer aqui embaixo, na página 56 mesmo, ou vocês podem fazer aqui ao lado, na página 55, tá bom? Tanto faz onde vocês vão fazer o registro. Mas o importante é fazer e entender, ok? Então, vamos lá. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês esse símbolo grego aqui, que ele se chama π. Na matemática, ele se chama π. Sim, o π, ele é um número. Esse símbolo se transforma em um número. Esse símbolo chamado π se transforma em um número. E este número é igual a 3,14, mais ou menos. Por quê? Porque ele é um número infinito, tudo bem? Então, ele é mais ou menos 3,14. Pus as reticências porque ele é um número infinito, tá? Então, tudo bem. Mas na matemática, sempre quando pergunta assim, qual é o valor de π? É 3,14. Como que a gente descobre o valor de π com uma figura aqui, ó, com uma circunferência? A gente tem que pegar a circunferência e dividir pelo valor do diâmetro. Quando a gente pega o valor da minha circunferência e divide pelo diâmetro, a gente chega em um número aproximado de π. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vocês já descobriram quem é o famoso π. Olha ele aqui. E para fazer, a gente vai aprender a fazer o cálculo da área de uma forma circular. Para conseguir fazer descobrir a área de formas circulares, a gente precisa de uma fórmula. E a fórmula, ela é mais ou menos não, ela é assim. A igual a π, esse ponto significa vezes. Vezes R vezes R. O que significa isso? Vamos lá, vamos anotar do lado o que significa cada um deles. A significa área. Π significa 3,14. R significa raio. E o pontinho, para quem quiser anotar, significa multiplicação. Perfeito. Pode colocar também, se vocês preferirem, um sinal de vezes. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Agora ficou bem mais fácil, né? A área é o que eu quero saber, π eu já tenho o valor, vezes raio. O raio é só olhar para cima na minha imagem. Ou então, medir, dependendo de onde eu estiver, certo? Do que eu quiser saber. Então, vamos lá. Agora, eu só vou substituir os símbolos ou as letras pelo número. Então, A é a área que eu quero saber. π é igual a 3,14 vezes o raio, que é 5, vezes o outro raio, que também é 5. E agora é só eu multiplicar todos esses valores. 3,4 vezes 5 vezes 5, que vai dar no total de 78,5 centímetros. Que nós não medimos aqui com a régua, tudo bonitinho? Então,
descobri que minha área total desse círculo que nós fizemos, dessa circunferência, é de 78,5 centímetros. 78,5, ok? Então, olha que simples. A nossa aula de hoje foi para vocês descobrirem como calcular a área de formas circulares. Perfeito? Então, até mais!